Bom dia, meninas. Mais uma vez estou aqui, tá? Para dar aula aí online para vocês. Diante a semana passada, alguns alunos me perguntaram aí se eu não tinha dado aula. Porém, eu dei aula sim, só que eu tive que repetir a aula da semana retrasada, porque teve alunos que não entendeu a aula de cálculo de medicação e nem conseguiu resolver o questionário que eu deixei, tá? Então foi por isso que a aula foi repetida. Mas hoje vamos entrar um pouquinho aí em parada cardíaca, tá? Seja do humano, seja do animal. Todos sabem que o nosso sistema circulatório ele é formado de coração, veias, artérias e vasos capilares, aonde a nossa máquina que nos mantém vivo é o nosso coração. Só que muitas das vezes as pessoas acham que a parada cardíaca só dá em pacientes, em animais que têm problemas cardíacos. Isso não é verdade, tá? Isso acaba acontecendo aí diante alguma patologia onde acaba a pessoa ou o animal evoluindo a ter uma parada cardíaca onde o coração acaba tendo uma diminuição de batimentos cardíacos e ele chega a parar de bater mesmo, tá? Então, assim, a parada cardíaca nada mais é do que quando o nosso coração ou o coração do animal para de bater. Onde a gente tem nesse momento um momento chamado de momento ouro. É aquele momento que a gente depende de 5 minutos de itens aí para que a gente faça diante a 40 minutos e 1 hora vai de médico para médico de fazer a reanimação ou a ressuscitação cardíaca da pessoa e do animal, tá? Quando isso acontece, a gente tem que colocar o animal ou a pessoa sobre uma parte, uma maca sem colchão, tá? Onde tem que ser dura esse colchão, tá? Onde a gente coloca a pessoa com o tórax voltado para cima ou até mesmo o animal com o corpo voltado lateralizado. Diante a região de externo, a gente coloca as nossas duas mãos, uma sobre a outra, sobre a região de externo, aonde a gente começa a fazer a massagem. Só que o que acontece? Às vezes, diante a massagem, a gente está sozinha, sem outro profissional para nos auxiliar. Quando isso acontece, a gente tem que fazer 5 massagens para 2 insuflações, tá? Quando a gente está com outros colegas, outros profissionais da área, a gente faz 15 massagens para 2 ventilações. Isso fazendo com que a gente consiga fazer 3 ciclos. Ah, professora, não entendi o que significa esses ciclos. Então eu faço o seguinte: a equipe ela é formada, tá? Uma para medicação, uma para massagem, uma para ventilação e o médico para prescrever aquilo que ele quer, tá? Aquilo que ele quer que faça diante ao ato de procedimento. Então, diante a isso, uma que fica na massagem, outra que fica no ambu e outra que fica para medicar. A que fica para massagem, no início da parada cardíaca, a gente começa a massagear em região de externo com o nosso peso do corpo, tá? Sobre o externo do ser humano, aonde a gente massageia 15 vezes, tá? Seguido consequentemente, deu as 15 vezes ou 30 vezes, dependendo aí do hospital, tá? Geralmente a gente faz 30 vezes por 2 ventilação. Então, massageio 30 vezes, 2 ventilação. Repito o processo pela segunda vez, mais 30 vezes para 2 ventilação. Fiz esse processo, repito novamente, mais 30 vezes para 2 ventilação. Terminei os 3 ciclos, eu faço novamente a checagem de parâmetros. Então, verifico frequência cardíaca, frequência respiratória. Se a frequência respiratória estiver presente, isso significa que não é uma parada cardiorrespiratória, e sim uma parada cardíaca. Quando eu verifico, diante aos parâmetros, que os dois está ausente, então isso significa que é uma parada cardiorrespiratória. Mas imaginando aí que estamos somente em uma parada cardíaca, quando isso acontece, a pessoa e o animal têm os batimentos cardíacos parados ou enfraquecidos, mas ela tem presente aí
a frequência respiratória. Então, não há necessidade de eu ficar colocando a pessoa ou o animal diante a uma ventilação mecânica, tá? Não deu o resultado diante o primeiro ciclo, as 3 vezes de massagem, repito os 3 ciclos do processo novamente. 30 massagens para 2 ventilações. 30 massagens para 2 ventilações. 30 massagens para 2 ventilações, aonde eu pego, checo parâmetros de novo. Chequei parâmetros, ele já retornou, ele já está estabilizado, a pessoa já retornou, o animal já retornou ao seu processo de vida, a gente faz a monitoração do paciente, ou seja, a gente coloca no dedo do animal, no dedo da pessoa, o oxímetro de pulso, liga os eletrodos no corpo da pessoa, no corpo do animal, aonde a gente deixa ligado diante a esses eletrodos o monitor cardíaco, que é ali onde a gente vai verificar diante a marcagem dele os batimentos cardíacos e quanto que aquela pessoa, aquele animal respira por minuto, tá? Isso, gente, varia muito de pessoa e animal para pessoa e animal. Tem pessoas que voltam mais rápidos, tem pessoas que a gente investe um tempo mais aí diante a cada médico, às vezes a gente investe 40 minutos, às vezes a gente investe 1 hora, às vezes a gente investe 1h30. Então, esse caso de tempos varia muito de médico para médico, mas existe aí uma estabilidade na qual o médico vê lá que a gente já está muito tempo em cima da pessoa ou muito tempo em cima do animal e a gente acaba tendo que sair, parar com tudo, onde é diagnosticado que a pessoa está em óbito, tá? Quando a pessoa entra em óbito, ou o animal entra em óbito, para que a gente tenha certeza que isso esteja acontecendo, que ela realmente não tem mais chance de vida nenhuma, é obrigatoriamente a gente rodar o eletrocardiograma, tá? Então, o óbito, ele só é constatado pelo eletrocardiograma, tá, gente? Então, essa é a aula de hoje. Deixo aí agora um questionário para que vocês respondam e, por gentileza, eu peço, tá? Mandem as respostas dos questionários, tanto para Macrobite como no meu como nos grupos, tá? Que vocês estão aí nos grupos de sala, que é os grupos que a questão vem para mim, tá? Então, assim, mandem nos dois, tá? Eu tô explicando isso porque tem aluno que tá me chamando no PV, porque estão dizendo que não sabe para onde enviar. Então, assim, mandem tanto para mim como para a escola, tá? Então, a primeira questão é: qual é a diferença entre uma PC e uma PCR? 2. O que significa momento ouro? 3. Em uma parada cardíaca, quais os parâmetros estão ausentes e quais estão presentes, tá? 4. Para que serve um ambu? 5. Quantas massagens e quantas ventilações é feita quando se está em 2 profissionais? 6. O que é um respirador cardíaco? 7. Qual é a importância da monitorização após a ressuscitação cardíaca em um paciente? 8. Para que serve um oxímetro de pulso? Ou seja, para que ele é usado e qual é o intuito de verificação desse aparelho? 9. Quando se está sozinha, qual procedimento deve ser usado diante a ressuscitação cardíaca, tá? Diante a massagem e a ventilação. 9. De quantas pessoas é formada a equipe diante a um atendimento de parada cardíaca? Explique a função de cada um deles. 10. Aonde deve ser feito, tá? A iniciação da ressuscitação com o paciente. Posso fazer em colchão?
ou devo fazer em solo, tá? Em região rígida. 11. Por quanto tempo devo investir em uma parada cardíaca? Então é isso, tá, gente? Tenham um bom dia. A aula está aí. Como eu disse, tá, gente? Envie o questionário, tá? Tanto para mim no PV, nos grupos e envie para Macrobyte. Tenha uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite. Tchau, galera.